que pode fazer com que os ativos recuem de preço a níveis pré-pandemia e, além disso, né, cair além de níveis abaixo dos preços cotados em 2017 e 2016. Porque quando se fala em contração e recessão econômica, geralmente a gente dá alguns passos para trás. Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. A gente vai falar sobre o dólar aqui, tá? Então o dólar, que eu tinha comentado que eu acreditava que ele poderia entrar em lateralidade há algumas semanas atrás aí, a lateralidade ela foi invalidada, tá? Por quê? Deixa eu pegar aqui. Aliás, a invalidada ainda não, perdão. É porque eu me perdi aqui no gráfico, tá? Mas ele está tentando sustentar essa alta aqui ainda, tá? Ou seja, ele veio até esse canal lateral, que veio desde o início do ano. Ele saiu por um tempo na sexta-feira. Ele saiu e geralmente quando ele sai do canal de alta, né? Se ele não conseguir sustentar essa alta, na verdade aqui, se ele não conseguir sustentar essa alta, ou seja, ele não romper a meiuca, esse canal pontilhado aí que vocês estão vendo, essa linha pontilhada, se o dólar não conseguir passar, os mercados tenderão a lateralizar, tá? Então, ou seja, o dólar tende a lateralizar se ele não conseguir passar dessa marca, desta linha pontilhada. Se ele conseguir passar dessa linha pontilhada com tranquilidade, significa que vai ter mais derretimento em todos os mercados, mais quedas, mais vendas, tá? Mas o comum é quando o preço ele vem respeitando um canal de alta e ele sai em um primeiro momento, como aconteceu aqui. O normal é ele lateralizar um pouco, tá? Antes dele retomar a alta. Então, ou fazer uma xícara dos deuses, ou de fato vir buscar esse fundo anterior aqui novamente. Mas isso fatalmente não vai acontecer caso o mercado realmente entregue mais despejo e venda em setembro e o contexto negativo se sustente ainda, né? Então nós temos o dólar, nós temos o S&P 500 também, vamos falar sobre o S&P 500 rapidinho. Então S&P 500, pau na máquina. S&P 500 aqui segue mantendo baixa bem forte, tentando perder a tendência de alta que ele tentou construir nos últimos 2 meses, tá? Então ele está tentando invalidar. O comum é ele voltar para essa barra de entrada aqui. Então aqui provavelmente a gente pode ver alguma espécie de possível recuperação no meio da semana, por exemplo, com formação, né, de um topo descendente, no caso. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que o S&P 500 vai retornar aos 4.115 pontos aqui, tá? Nesse primeiro momento, ao longo dessa semana. Sendo que ele ainda pode bater aqui, retornar e fazer um pullback, uma região de retração de FIBO, para continuar caindo. Então ele poderia bater até os 618 de FIBO, voltar a cair, volta para 0,38 de FIBO, volta a cair e assim por diante. Ele pode fazer um movimento assim, numa construção de topo nos próximos dias, tá? Ele veio já e se afastou bastante da média aqui amarela, então significa que ele vai tentar fazer, na minha opinião, um oco, um ombro cabeça a ombro para o preço cair, né? Um oco pode ser feito tanto no preço quanto no RSI, mas eu acredito que vai aparecer no RSI e não no preço. Isso significaria indícios de mais queda e queda sustentada com o fator. Na minha opinião, ele mudou essa tendência então de curto prazo de alta na sexta-feira, quando ele perdeu essa tendência de alta aqui. Quando ela foi perdida, se ela se sustentar abaixo dessa linha dourada, a manutenção da tendência de baixa se mantém. Então, no semanal, a tendência segue sendo de baixa, ainda fazendo topos e fundos descendentes. A questão toda é ver quando nesse pullback aqui, então, quando ele for fazer topos e fundos descendentes, acontece que tem que prestar atenção no fechamento semanal, que é o seguinte: se ele fechar o semanal tocando esse fundo anterior aqui, 3.800, e se segurando, ele vai tentar iniciar um pivô de alta, ou seja, recuperação econômica, tá? Que é um pivô de alta no semanal. Se ele vir com muita violência, perder e trazer muitas quedas nas semanas seguintes, subsequentes, e a gente perder essa retração de FIBO do S&P 500, então se a gente perder a região de 3.909 pontos,
o S&P 500 vai estimular, vai mostrar para nós que o mercado vai entrar em forte recessão e vai vir muito mais quedas pela frente. Então, se ele perder esse suporte aqui, o S&P 500, nessa retração de 3.900, nós vamos entrar em recessão forte, com provavelmente grande despejo do mercado de ações e os mercados voláteis como um todo também. Bitcoin, Ethereum, criptos em geral podem cair 50% a 90%, né, as altcoins principalmente, conforme expliquei para vocês. Se ele conseguir sustentar a alta acima dessa região no semanal, ao longo dessas próximas semanas que vão vir subsequentes aqui, então numa sequência de 8 semanas, 2 meses, a gente pode ver ele formar um pivô de alta, aí sim começa a ficar mais interessante para acreditar em uma possível recuperação e o soft landing. Então, o soft landing e o hard landing, ou seja, o pouso forçado ou o pouso suave do Federal Reserve, do Banco Central americano, ou da economia americana, será e acontecerá refletida através do preço. No S&P 500, se ele conseguir sustentar acima e se manter, ele tende a fazer a recuperação econômica. Se ele perder essa região, nós vamos ter problemas, pois nós podemos evoluir a tendência de baixa para uma pernada mais longa de baixa, né? Que pode fazer com que os ativos recuem de preço a níveis pré-pandemia e, além disso, né, cair além de níveis abaixo dos preços cotados em 2017 e 2016. Porque quando se fala em contração e recessão econômica, geralmente a gente dá alguns passos para trás. No RSI, nós estamos favoráveis ainda a acreditar que ele pode fazer um pivô de alta no semanal. E nesse momento, né, o que eu acredito é, cara, se chegasse até outubro e ele começasse a querer pivotar em alta aqui, uma recuperação econômica, eu ficaria bastante satisfeito, pois isso seria um indício de que o primeiro semestre do ano que vem a gente poderia ver um semestre de alta, tá? Mesmo com todo o balanço das empresas ruindo, na minha concepção e na minha opinião, tá? Não sei se os balanços das maiores empresas dos Estados Unidos já vão vir bastante negativas agora no terceiro trimestre desse ano ou no quarto trimestre desse ano, ou se vai vir só lá no primeiro trimestre do ano que vem. Então, independente disso, o que eu quero ver é um pivô de alta se formando no gráfico do S&P 500 do Bitcoin, tá? E a Nasdaq é a mesma coisa aí que o S&P 500, só que eu quero ver a recuperação da Nasdaq antecipada, de forma antecipada em relação ao S&P 500. Se a Nasdaq começou a fazer a curva antes, pode ser que ela antecipe os movimentos do S&P 500, tá? Então, por enquanto, ainda estamos em bear market, tocou a região 50 do RSI, voltou para baixo e está tentando se manter embaixo. Quando nós temos bull market, nós temos topos e fundos ascendentes e o RSI respeitando a banda superior do RSI. Isso é bull market. Quando nós estamos abaixo dos 50 e ele fazendo topos e fundos ascendentes no preço, descendentes aliás, e no preço e no RSI a gente lateral na banda inferior, significa continuação de bear market. Então, por enquanto, ainda continuamos em bear market, a menos que ele forme um pivô de alta e consiga romper a região 50 do RSI semanal. Isso seria um indicador de que ele teria alterado a sua tendência semanal, o que ainda não aconteceu, tá? Então precisa acontecer isso para confirmar o soft landing.